Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Cast. É uma alegria para a gente ter você por aqui, interagindo sobre temas relevantes em gestão, liderança, desenvolvimento humano e organizacional. Hoje o tema promete, mas antes da gente começar, vale lembrar aquele combinado. Dá uma olhadinha lá, vê se você está inscrito mesmo no canal. Se não, se inscreve, ativa as notificações, deixa os seus comentários. A gente quer muito saber o que você pensa sobre esse tema relevante de hoje. E o tema é quente, não é não, Bruno? E também, se quiser ouvir sobre outros temas. Boa, que tem lá vários assuntos muito bacanas, agregadores, tenho certeza que você vai gostar. É isso mesmo. Hoje, por exemplo, né, a gente vai falar sobre NR1. Então você aí já ouviu falar, né? Tá preocupado? Sabe o que é? Sabe as implicações? Se não sabe, cola aqui, porque a gente trouxe um expert para falar a respeito desse assunto. Nós vamos falar com o Maurício Chiesa Carvalho. Maurício é um administrador com expertise em recursos humanos, relações jurídicas e responsabilidade social e ESG. Profissional com vivência completa em todos os subsistemas, todos os processos de RH que você pode imaginar. Tem MBA em gestão empresarial, pós-graduação em direito do trabalho, psicologia organizacional e do trabalho e pedagogia empresarial. Também é delegado do Conselho Regional de Administração do Paraná, subseção Londrina, diretor da ABRH Norte Paraná, presidente do Instituto Desenvolve Tamarana, falei certo, Maurício? Correto. Tá? Comentarista, colunista de rádio e TV, entre outras coisas. Então, Maurício, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela disposição de bater esse papo com a gente. Sei que você está correndo, veio para Curitiba para um evento e está batendo esse papo com a gente gentilmente antes de correr para o aeroporto. Então, obrigado pela disponibilidade para falar sobre esse tema tão legal. E já passando a palavra para você, eu queria comentar uma frase que vai ser, acho que até o nome do episódio, André. Que no papo prévio com o Maurício, ele falou o seguinte para mim e para o PG. Ele falou: Bruno, PG, psicossocial não é adendo, é fundamento. É por conta disso que ele tem falado tanto a respeito de NR1, desmistificando a NR1, que mais do que a norma, né, o que ela está tentando proteger e nos instigar a prestar atenção em alguns aspectos, ela é super importante, porque a gente está falando de fundamentos da gestão, muito mais do que uma multa, uma sanção ou coisa que o valha. Então, Maurício, faz uma gentileza para a gente, conta um pouquinho para a turma o que é a norma regulamentadora número 1, os objetivos dela, por que a gente está falando e ouvindo tanto a respeito dela, por que essas últimas mudanças foram tão aguardadas, tão esperadas, e por que está todo mundo falando tanto da famigerada NR1? Vamos lá. Bruno, Andréia, telespectadores MentorX, é um prazer estar aqui com vocês. Me permito ser real e não fofinho. Assim que a gente gosta. Certo. Vamos entender o seguinte, a NR1 foi a primeira das normas regulamentadoras, então ela não é nova, ela é antiga. Agora, com a sua revisão, ela passou a condensar esse gerenciamento dos riscos ocupacionais, que é o GRO, por meio do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Contemplando aspectos que vão além da saúde e segurança tradicional, que antigamente a empresa olhava o quê? Uma doença ocupacional oriunda de um aspecto físico, de contaminação biológica ou química, de fratura, lesão. Utilização dos EPI. EPI, exatamente. Tem risco de queda, bota capacete, põe capacete, né? Risco de acidente com o olho, coloca protetor, e bota, enfim. Só que vem um fenômeno de adoecimento das pessoas que impacta em política pública, impacta na economia. Então essa revisão, considerando os chamados aspectos psicossociais, que hoje faz parte lá da NR17, que é de ergonomia, né? Ele passou a olhar também, pera lá, para a OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde não é a ausência de doença, mas é o pleno bem-estar físico, emocional e social. Isso é de 1972, né? E o número de adoecimentos decorrente à depressão e outros mais. No caso do Brasil, abro um parênteses, a gente chama de burnout, burnout, mas o correto é CEP, Síndrome do Esgotamento Profissional. Tem aumentado. E o CEP, Andréia, Bruno, ele não está atrelado necessariamente ao tipo de tarefa ou quantidade de trabalho. Ele está vinculado às relações socioemocionais afetivas, do tipo liderança e colegas. Tanto que a OMS, lá em 2022, apontou que se perde mais de 12 bilhões de dias no ano por afastamento de ordem psicoemocional. E o prejuízo econômico estimado em mais de 1 trilhão ao ano. A cada $1 investido em prevenção, você economiza 4 em correção e em reação. Então a norma ela trouxe isso, essa revisão. Deixar de ser reativo e passar a ser
proativo, preditivo e preventivo. Perfeito. Então, o conceito aqui, eu acho que faz toda a diferença a forma como a gente entende a NR1 agora, que não é nova, como você bem falou. Tem muita gente que fala, nossa, você viu a novidade aí? NR1 não é a novidade. Não. Né? Porque a questão do controle dos riscos do ambiente de trabalho sempre foi uma coisa que o Ministério do Trabalho estava monitorando. É que acho que a ampliação do entendimento do que vem a ser saúde, na minha cabeça, ela muda totalmente o entendimento de como a gente enxerga a norma. É o que você falou aqui, que não foi nem você, foi a OMS. Saúde não é ausência de doença, é a questão do bem-estar. Exatamente. Que é muito mais do que só o bem-estar físico, né? E o trabalho, historicamente, a gente carrega aquele trabalho é sofrimento, né? A palavra, a definição tripário, 3 paus. Tem um psicólogo que é o chamado pai da psicodinâmica do trabalho, o Christophe Dejours, e ele tem uma fala muito forte e eu concordo com ele, que o trabalho nunca é fator neutro, ele é sempre ou prazer ou sofrimento. Então você ou cria prazer pelo significado do trabalho ou sofrimento pela ausência do significado. Isso você pode perceber, por exemplo, em quem preza pelo concurso público por estabilidade. Tá bom. Né? Então a pessoa entra no concurso público, eu quero ter estabilidade, não vou ser mandado embora. Mas chega um momento que ele começa a estudar para outros concursos porque ele não tem sentido naquele trabalho. Entendi. Então é engraçado que 70% buscam, isso eu falo pesquisas, orientações de TCC, trabalhos, até conversa, uma conta de padeiro, né? A gente chama de Pareto, 80-20, 70-30, né? Mas uma conta de padeiro. 70% das pessoas que entram no concurso público geralmente é pela segurança e estabilidade. E as mesmas 70% que deixam é falta de proposta. Então, quer dizer, a falta de propósito também causa adoecimento e sofrimento. Claro. O que eu estou fazendo? E pós a pandemia, o que os orientais chamam de Ikigai, propósito, sentido do trabalho, ficou isso muito forte, ok? Eu faço o que eu faço, por quê? Qual o sentido? Qual a contribuição? Lembrando que salário, pessoal, é chovendo molhado, e pregar para convertido aqui para nosso público, mas salário é o terceiro ou quarto fator de atração, é isso mesmo. E quarto e quinto de manutenção. Me desculpa, eu não gosto da palavra talento. Reter talento é segurar à força um chocolate. A palavra retenção no dicionário é segurar à força. E talento é chocolate. Por que eu falo isso? O RH, às vezes, Bruno, ele cria uma doença autoimune. Ele mesmo cria os seus problemas. Porque em termos de modas, vieses, alguma coisa assim, ele quer gourmetizar alguns termos e ele não dá condições de sustentar o construto correto. Então, traga seu talento. Tá, e o que eu faço com meus talentos? Não, trabalha certinho. Então, dentro da dinâmica do comportamento, a promessa não cumprida vira uma expectativa não frustrada que bate numa insatisfação por uma necessidade não atendida e gera alienação, gera falta de engajamento. Por isso que eu falo, tomamos cuidado com os termos, até com a própria definição da NR1. Senão nós caímos na banalização do conceito de segurança psicológica, banalização do conceito de felicidade e, como consequência, é um risco psicossocial. E vamos entender o contexto do risco psicossocial. É tudo aquilo que possa interferir na questão do comportamento e animosidade. Porta dentro, que a empresa tem que tratar, mas também ela tem que ajudar, não resolver, porta fora. Endividamento, por exemplo, jogo do tigrinho. É um risco psicossocial. A empresa vai fazer o quê? Bloqueia o Wi-Fi das bets, mas a pessoa tem 4G, 5G. Então o que ela trabalha? Educação financeira. Né? Então, por meio da educação, do acolhimento, da escuta, você, grande parte, já avança na pauta, Andréia, psicossocial, né? Por orientações, treinamento, escuta, canais de denúncia, treinamento de lideranças que a OMS já lá em 2022 já recomendou. Inclusive a OMS recomenda a Mentorex. Assistam os conteúdos, treinamento Mentorex. Eu fiquei com uma dúvida agora, Maurício. Você falou um negócio, pode ser dúvida da turma aqui também. Você falou, risco porta dentro, risco porta fora. Isso. Até que ponto, então, a empresa precisa atuar nas coisas que ela considera porta fora? Ela tem que dar... Como é que eu defino esse limite? Dentro da psicanálise, que eu também tenho formação, o primeiro passo para a cura é o real desejo de ser curado. Né? Então, quando a gente vê aspectos porta fora, por exemplo, endividamento é porta fora. O que ela pode fazer porta dentro? Educação financeira. Mas ela não tem que se responsabilizar pelo endividamento do funcionário. Né? Então, dá esse amparo. Por exemplo, atendimento psicológico estendido à família. Né? Então, tudo isso você está olhando porta fora. Tem um livro chamado Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito bacana, ele é atual desde sempre. E nesse livro ele tem um princípio chamado, que é permita que a pessoa recupere a sua dignidade. Mas vamos lembrar, pessoal, quando a gente fala de psicossocial, segurança psicológica e felicidade, empresa não é filantropia. Perfeito. A maturidade de gestão e das pessoas também é um aspecto psicossocial.
Então, quer dizer, você treina, troca. Sabe que o Brasil criou essa cultura do jeitinho, me devolve a multa, paga meus direitos, né? Perfeito. Entra naquela relação da crise capital-trabalho, né? O patrão usurpador, o hipossuficiente e outras coisas. Que, sim, tem um viés clássico da administração industrial, ok? Mas não é uma verdade absoluta. Claro. Né? As pessoas hoje têm acesso à informação. E aí eu pergunto para você, num mundo de 9 bilhões de pessoas, Bruno e Andréia, será que é correta a fala eu não acho gente para trabalhar? O Fórum Econômico Mundial colocou lá que as pessoas têm que ter resiliência e capacidade de trabalhar com estresse. Eu queria devolver essa palavra ao Fórum Econômico Mundial, dizendo o seguinte, por que as empresas não têm que ser menos estressivas e mais humanas? Pois é. E isso leva a gente a pensar, se a gente está olhando para essa competência, essa característica tão requerida nas organizações, que é a resiliência, se a gente não distorceu um pouco o que é essa resiliência que é esperada em termos de competência. Claro que o profissional precisa ser resiliente, Sim. mas até que ponto? Exatamente. Senão também isenta a organização de algumas providências, inclusive em relação à própria cultura. André, você tocou um passo interessante. Quando eu falo de risco psicossocial atrelado à questão de cultura organizacional, são sempre 3 personas, Bruno, envolvidas. A primeira é o agente, o funcionário, o colaborador, o empregado, como queira. O segundo é o líder. O terceiro é a empresa. Então, ninguém erra sozinho. Então, aqui tem 3 lados. Né? Então, a empresa tem que verificar o que dela cabe parte. Desenvolver as lideranças, canais de denúncias, protocolos contra assédio, uma cultura de comunicação correta, que a ausência de comunicação e comunicação errada é tão ruim quanto comunicar demais. Com certeza. Os extremos, né? Lideranças aptas, mas também quem olha as lideranças? Né? A empresa também tem... O líder cuida de todo mundo, o RH cuida de todo mundo, mas quem cuida do RH é do líder. Tanto que a Harvard Business Review, lá em 2014, lançou uma revista com uma capa assim, ó, vamos explodir o RH. Porque durante muito tempo o RH ficava sentado na cadeira dizendo o seguinte, vá fazer coaching, vá treinar liderança, vai tudo mais, mas não foi entender de negócio. Então teve uma distopia em relação à realidade, para ser fofinho e não real. As empresas precisam ser economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas. Juntas. E quando a gente fala de ESG, a gente coloca o economicamente adequado e juridicamente alinhado, que é o compliance, governança. Então a coisa tá junta, não tem como abstrair. Nós temos que colocar as pessoas com atenção, mas lembrando que não são só pessoas. A gente tem que olhar para o todo da organização. Né? Lembra do primeiro passo para a cura? Tem hora que a pessoa não quer engajar. Tem hora que quer trocar. Eu já tive experiência na minha carreira, do funcionário durante 4, 5 meses, em todo mês pedindo aumento, eu dando. E no 5º mês falando, não, mas realmente não era salário. Por que você não falou no primeiro momento? Ah, não, mas eu achei que é. Né? Então, perceba que o risco psicossocial não é apenas liderança também. Perfeito. Comunicação, horas de trabalho excessivas, não cumprindo a jornada, ameaça, coerção, falta de condições de trabalho, falta de significado de tarefa, processos definidos. Como consequência de toda essa bagunça, adoece a pessoa. Sim. Então ela não sabe como que ela vai se comportar. Empresa familiar, eu traduzo SG, psicologia, segurança psicológica e risco psicossocial, Bruno André, para 93% da economia nacional. Que na sua maioria são empresas de ordem familiar. E muito se engana quem fala que empresa familiar não pode ser profissionalizada. Pode muito. E até mais humana. Você tem uma relação mais próxima, tá? E quando eu vou falar lá que não vai ter governança, se a empresa impõe 30 dias de férias ou fala que todo mundo tira 20, tá errado. A lei, a CLT fala que é o empregado que escolhe. E vou ser muito mais, digamos assim, e permitir ser mais polêmico quando a gente entra na esfera de governança. Porque onde tem procedimento não tem sentimento. A falta de governança é um risco psicossocial, porque as pessoas não sabem como dança, né? Como toca música. Aquela empresa que o cartão de crédito da filha cai no contas a pagar da empresa não vai ter gestão de governança, como consequência você tem um risco psicossocial aí. Com certeza. E aquela empresa que está refém da dona Esclerosvalda, que é a secretária, ou está lá há 50 anos naquela empresa, mas não pode ser demitida. Aí o patrão, o empresário, vira escravizário e empresidiário do seu próprio negócio. Não pode ser demitida, que ela sabe os pormenores da empresa, ou me desculpe, faz todo mês o Pix por fora para os amantes ou para as amantes do proprietário, e é intocável, vai ter um risco psicossocial. Porque as pessoas vão ver 2 pesos e 2 medidas. Claro. Qual a questão da justiça? A norma é para todo mundo, não tem procedimento de sentimento. Perfeito. Claro, e falta clareza. As pessoas não sabem como agir. A falta de clareza é um risco psicossocial. Claro, 2 exemplos. Eu sou pai. O Arthur Miguel tá com 8 meses e meio. Ele vai crescer.
Mas a pior coisa que tem é papel de pai e mãe separado. Então aquela empresa tem 2 diretores, e aqui no interior do Paraná, aliás, nesses 93% da economia nacional que eu falei, às vezes o empresário ele quer profissionalizar a empresa, André. Aí sabe o que ele faz? Ele contrata um diretor Mega Power Blaster Plus, mas o cara não tem autonomia de comprar uma resma de papel. Pelo ecossistema que aquela empresa transita e não no eco. E qual que é a analogia da família? Se você tem numa empresa 2 sócios, que cada um pensa diferente, o funcionário vai jogar como criança. Porque jovem a gente ensina, criança a gente ensina, jovem a gente educa, adulto a gente letra. Por isso que você fala letramento. Né? Ele vai ver a situação mais cômoda, do tipo, pai, posso dormir na casa do meu primo? Se a tua mãe deixar, sim. Então a pessoa vai começar a olhar os papéis, peraí, aumenta, eu vou nesse, problema eu vou nesse. Perfeito. Aí você cria facções, né? E você perde o controle da igualdade, da justiça e principalmente do procedimento padrão. E é uma insegurança. E trago aqui uma analogia rapidamente sobre felicidade. Me desculpa, empresa nenhuma faz ninguém feliz. A felicidade é subjetiva. A empresa, por meio de uma qualidade de vida no trabalho, gestão dos riscos psicossociais, benefícios e um bem-estar dentro, ela vai dar melhor condições para a pessoa estar satisfeita e, como consequência, ter uma visão mais adequada sobre o direcionamento de felicidade. Então não é um departamento de felicidade que causa felicidade. Senão a gente volta na década de 70, que a qualidade é do departamento de qualidade, segurança como de segurança do trabalho. Se isso é valor, é da empresa. Até porque um líder sozinho não transita para uma jornada de sustentabilidade. Não é o RH que vai falar de psicossocial. Se é valor, todos os gestores têm que saber entender e compartilhar. É o tal do exemplo, que a liderança se dá não por palavras, mas por atitudes. Se eu cobro alguma coisa e não faço, qual a credibilidade daquilo? Nenhuma. Baixa aderência. Aí o RH fica criando seus problemas para tentar resolver, mas quem tem o poder de querer não bate a mão na mesa e faz acontecer. Você veja que no final das contas, a gente está... através da própria NR1, a gente está sendo provocado, na verdade, a entender a importância sistêmica de uma série de coisas. Você falou, por exemplo, porta dentro ou porta fora. Por que eu tenho que, eventualmente, me preocupar com a questão do porta fora? Se o cara está endividado, é um problema porta fora. Porque se isso interfere efetivamente, né, na parte de dentro, no foco dele, na atenção, no bem-estar, e eventualmente eu vou perder um cara que pode ser um talento naquilo que ele faz por conta de um problema externo, qual que é a visão proativa que eu, empresa, posso fazer a respeito desse problema, que é porta fora. Educação financeira é um porta dentro. Você está vendo o indivíduo muito mais sistemicamente do que só um cara nas 8 horas do expediente ali. Você falou um outro negócio também que para mim é super importante. Essa tríade aqui, colaborador, líder, empresa, todos eles são responsáveis em fazer também o seu papel para que a gente tenha o senso de propósito, a felicidade, a saúde psicossocial, em todos os sentidos. A empresa também, você veja, para mim, sem querer romantizar o tema, você falou, governança é super importante porque você mostra como é que a banda toca. Né? Sem governança, você tem um hiato muito grande do que vale, qual é a regra, não sei como me portar. Talvez essa sensação de não saber como se portar ou qual é a regra clara para determinados assuntos gera uma insegurança, gera uma preocupação, ou as pessoas acham os atalhos que você falou. Nesse aqui, para a mãe eu peço para dormir, para o pai eu peço aumento de mesada, etc e tal. E aí eu acho que se não tivesse essa parte bem feita por parte da empresa, das regras, da governança, de procedimentos claros, etc e tal, não adianta você gastar grana para contratar o CHO, né, o Chief Happiness Officer. Você falou, inclusive, porque felicidade é subjetiva. Mas tem muita empresa contratando pessoas com esse cargo, né, o Chief Happiness Officer, para promover felicidade dentro da empresa. Talvez o cara tá indo na cereja do bolo, mas não tá fazendo o básico, né? Porque arroz com feijão. O arroz com feijão não tá fazendo. O básico é o último grau de sofisticação. A questão do cargo, o Chief Happiness Officer, ele vem para ajudar a entender os processos, para letrar as pessoas e não tomar a frente da felicidade. E também se banalizou. Perfeito. Então vou ser o diretor de felicidade corporativa. Não, ele é um modus operandi, não um cunho funcional. Qual que é a diferença? Ele vai ajudar nos processos, mas ele não vai tirar a autonomia do líder funcional, do gestor funcional. Perfeito. Então ele agrega aquilo lá. Você trouxe a questão do... E também não pode o colaborador achar que alguém externo com o cargo de chief alguma coisa vai achar a felicidade dele. Porque a felicidade é inerente ao indivíduo. Ele tem que achar a própria felicidade. Uma crítica que eu tenho também é a questão, às vezes, desses cartões de bem-estar. A empresa agora tem acesso à academia, alimentação, psicólogo, mas está enxugando gelo, não está tratando a causa. Eu já vou chegar lá. Tanto que o gestor, o gerente, o líder, ele tem grande influência na geração de dopamina, GABA,
tá? Que são e endorfina, que são os hormônios do prazer, e também dos hormônios de alerta, de ataque, defesa e fuga, que somos seres sobreviventes, ataque, instinto, né? Perfeito. Que é cortisol, adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios de estresse. E quando você fala a questão de por que olhar para o endividamento, eu trago um exemplo, às vezes parece besteira, mas aquela pessoa pode sofrer um acidente de trabalho. Por estar distraída. 2, ele pode pedir demissão e sair. 3, ele pode ser ameaçado e alguém ir atrás dele e errar a pessoa. E eu já vi isso acontecer. Uma Jota, por exemplo. Ameaçou a pessoa errada. Puxa vida. Então, aquele comportamento está colocando em xeque O ecossistema. o ecossistema inteiro. Então, você não vai resolver o problema de endividamento. Até Perfeito. porque agora saiu também essa questão do FGTS, enfim. Mas é o tal do letramento, né, de educar financeiramente. E quando a gente fala do risco psicossocial, André e Bruno, sim, o líder despeja uma quantidade enorme de adrenalina, cortisol, pelo seu modo de trabalho. O que as pessoas geralmente têm feito? Banalizou, né? Primeiro, estresse são 2. Deus-stress, eu-stress e Deus-stress. O estresse é só um. Ele divide em 2. Prazer e sofrimento. Mas a pessoa está cansada. Ela vai no ChatGPT ou vai no Google, escreve o que tomar para melhorar. Não ficar tão cansado. Tome maracujina. Aí ele manda manipular o maracujina. O que ele está fazendo? Se essa pessoa está com uma carga de perseguição muito grande na empresa, ou cansaço, em que eu falei, não é burnout, é CEP, né? Enfim, ele tá... Esses hormônios do bem-estar, GABA, endorfina e dopamina, eles são água. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, eles são óleos. Eles não se misturam. Então a pessoa está enxugando gelo. Ela vai tomar alguma coisa para tentar ficar bem, sendo que o agente causador, que é o líder, que são os colegas de trabalho, porque nós somos agente ativo de movimento. Salvo se você acreditar em poltergeist, tá, e respeito, mas essa caneca não vai se movimentar sozinha, senão eu, na física, influenciar uma força nela. Então a coisa aqui não vai movimentar. Nós criamos o ambiente. Por que eu tô falando disso? Se aquela empresa não olha para isso, tá gerando tudo essa questão do sofrimento, e a pessoa toma um remédio fitoterápico. O que ela está fazendo? É que nem alguns jovens tomam um uísque com energético. Você tem uma droga estressora e depressora. É amarrar o carro no poste acelerando. Vai colapsar. Então, isso, cada vez mais, eu já tomando 1, amanhã 2, 3, 10, daqui a pouco eu tô tomando 50 comprimidos e não tá resolvendo. Olha só a importância do psicossocial. Questão de olhar para a família. Programa de bem-estar, sim, não que não seja importante, mas não é só. Senão a gente entra num conceito de ESG, chamado ESG washing, que é a maquiagem, que entra o care washing, maquiagem do cuidado. Risco psicossocial. Questões de públicos minoritários ou menos representativos, né? Os comitês de LGBTQIA+S e tudo mais. Eu tenho uma ressalva quanto a isso. Quanto mais você segrega, mais você compete. Na minha opinião, não tinha que ter comitê de diversidade, equidade e inclusão. Tinha que ter comitê de humanidade. Porque diversos somos todos. Então, quando a gente começa a tratar o ser humano como humano, pouco importa a sua orientação, partido político, time de futebol, religião, porta dentro da empresa, você vai comungar dos valores, do comportamento, da entrega. Todos iguais. Mas, e cai por... Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, pessoal. Não existe líder perfeito, não existe empresa perfeita. A questão está no seu posicionamento. Eu não sou a pessoa mais amada do mundo. Não sou convidada para todos os casamentos, para os velórios até sou, mas os casamentos, não. Mas se perguntaram as habilidades, as competências do Maurício, que ele é confiável, estável, justo e disponível. É essa característica. Senão a gente começa no coach da depressão, com todo respeito ao coach, mas aquela questão assim de bom dia, melhor equipe, bora lá que o resultado vai começar. Cara, ou oferecer, nossa empresa tem bolsa auxílio mestrado, 70% do teu quadro não tem segundo grau completo. Você tá entendendo? Então existe uma distopia entre o real, o prescrito, que é possível e necessário. Tem uma metáfora que eu trago, Bruno, André, pra gente fazer a amarração do próximo tópico. Por favor, pessoal, entenda isso como história, não como questão de machismo. Mas se você assistir, por exemplo, Chosen, não tinha o Mateus, o cobrador de imposto lá, né? Enfim, pague o imposto, Deus salve a rainha, né? E quando a gente vai olhar na história da humanidade, um dos primeiros momentos que teve a história, primeiro as damas, foi lá na era agrícola, lá na época dos feudos, onde só as princesas, parentes de primeira caste estavam no castelo, né? As demais eram para trabalhos serviçais ou procriação para montar exércitos daqueles reinos. Tanto que tem uma cena no penúltimo Mad Max que uma mulher grávida morre, aí a pessoa levanta assim, eu perdi um humano viável.
né? Que era um homem, uma criança recém-nascida homem, com saúde, que formariam os exércitos, né? Então, pela questão histórica. Então, você precisava transportar tua produção agrícola para vender lá na cidade, pagar o imposto, Deus salve a rainha, senão você era preso. Pois bem, mas nem todas as ruas eram asfaltadas, como aqui em Curitiba ou daqui a Londrina. Então, às vezes, você passava por pontes que podiam cair, caminhos perigosos, tinham saqueadores, enfim. Qual que era a orientação, assim como na era industrial? Primeiro as damas. Porque se caísse uma mulher, eu perdia a mulher e não perdia a minha produção. Moral da história, risco psicossocial. Nem todo mundo que bajula quer teu bem. E nem todo mundo que te cobra quer teu mal. Por isso que entra a questão de treinamento de liderança, protocolos, orientações, cultura da empresa, como ela funciona. Eu ia perguntar um negócio, mas acho que vocês vão concordar comigo, mas só para deixar claro para a turma também. Qual o papel, na tua opinião, Maurício, a importância da comunicação? Então, como fluido, que une tudo isso que a gente está falando, no sentido do o colaborador saber se comunicar direito em relação às suas necessidades, seu propósito, o que deseja daquele cargo, para que ele postulou, etc e tal. E tá tudo certo, se o cara tá afim da estabilidade do concurso público, se ele tá afim de aprender coisas novas, se daqui a 2 anos ele quer pular de outro cargo para aprender coisa nova, porque é uma realidade, principalmente das gerações mais novas agora, mas comunicar o que se pretende, o que se quer, onde quer chegar. O líder também, como ele é o cara que gera estresse, ou ele gera, né, o bem-estar por tudo que a gente faz, pelo exemplo do que a gente faz, muito mais do que pelo a gente fala. Até que ponto o líder tem que comunicar bem também para gerar a distensão de alguns aspectos e a empresa comunicar suas políticas, suas regras, sua governança, etc e tal. Vocês acham que ao investir em comunicação, a gente está fazendo o arroz com feijão e garantindo que a base das coisas vão estar muito claras, para que daí você cria um novo programa de bem-estar, aí você cria um 0800 de alguma coisa, aí um programa que faça sentido com as pessoas, você não ficar dando bolsa mestrado para o cara que não tem segundo grau. Só que comunicação ajuda a assentar essa base em todos os 3 pilares que são importantes nesse Com certeza, já dizia, comunicação é tudo, né? Só que tem um detalhe aqui, né? Comunicar um pouco ruim ou errado, uma mentira, é tão ruim quanto comunicar demais. Que a gente chama de partes interessadas dentro de uma organização que é protocolar, né? Mas quando a gente fala de comunicação, Bruno, vamos entender o seguinte, que a comunicação também tem um viés um pouco subjetivo, que não é o que eu falo, que você entende. A única regra é que o que é falado tem que se condizer com o que é real. Perfeito. Né? Por meio dos protocolos, dos procedimentos. E a gente está falando de risco psicossocial, perceba, pessoal? A gente está saindo dos riscos básicos da legislação, da OEPI, fazer o exame, para olhar para isso. É tudo psicossocial isso daqui. Então, quando uma empresa vai olhar para a comunicação, vai dizer o seguinte, eu não aceito... eu vou dar um exemplo, né? A culpa é do Coldplay. Então, não é o que eu faço, né? Mas é a consequência do que se tem do que eu fiz, né? O latino-americano, ele tem uma inconsciência coletiva. É meio assim, é culpa de um Deus que pune, um político que rouba ou o próximo que não me ajuda. A nossa autorresponsabilização é muito pequena. O euroasiático é mais centrado nisso, né? Então, a questão é, qual é o protocolo? E doa quem doer. Porque a comunicação estabelecida, porque existe a comparação entre o que foi falado e o que é real. Então, se a empresa não aceita assédio, mas a dona Gertrudes é a que mais assedia, mas não pode ser mandada embora porque faz o Pix, me desculpa, foi por terra. Não tem credibilidade. As pessoas vão indicar quem conhecem, seguir quem admiram e engajar com quem confiam. E para ter segurança psicológica, tem que ter espaço da fala. Olha, desculpa, eu não entendi. Pessoal, segurança psicológica, aparência, não é reduzir padrão de desempenho, não é deixar ter cobrança, não é deixar ter meta, né? Mas às vezes, ô pessoal, ó, tá atrasado aqui, precisamos agilizar. Não é assédio. Porque a gente começa a banalizar pelo nível raso e perde o sentido do correto. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. A segurança psicológica, ela tem a ver diretamente com a qualidade da comunicação nas empresas. Ponto. Como eu me sinto... Posso discordar? Pode. Mas a pessoa que discordar tem que ter maturidade também, que ela pode discordar, pode dar ideia, mas a ideia dela pode tem que ser... Exatamente, é o feedback. Ó, claro. Não, vamos pintar essa parede de azul? Não, porque cansa. O preto é mais adequado, com a luz assim, harmoniza mais e tal. Ah, beleza. Né? Agora eu não posso... Não aceito minha ideia. Ah, por favor, lembra da maturidade? Requer maturidade das pessoas também. E segurança psicológica não é sobre ser legal, não é padrão de desempenho, não é ausência de pressão. Não é, a pressão existe.
O que é a questão do bom senso e o limite para. Tá. E se extrapolar, eu tenho um canal de denúncia que vai ser apurado. Trabalho na orientação para que não extrapole. O que na gestão de processo a gente fala de não conformidade, rodar o PDCA, melhoria contínua. Não existe líder perfeito, não existe empresa perfeita. O que define a credibilidade da empresa, pessoas têm caráter, empresa tem reputação. É como ela se comporta quando não deu bom. Perfeito. Maurício, você falou da questão de que a lacuna de comunicação, né? A lacuna de comunicação no sentido de não ter comunicação suficiente ou dela não ser suficientemente clara é tão ruim quanto a sobrecarga de informação. Né? Que sobrecarga não significa comunicação de qualidade. E tem um terceiro elemento que é a forma como a gente faz tudo isso. A forma seja no sentido dos canais que estão sendo utilizados, quanto na estrutura da comunicação mesmo, né? O jeitão que a gente conversa uns com os outros. E tem estudos que indicam que o cérebro, no aspecto social dele, as regiões do cérebro que são ativadas quando a gente leva um soco no estômago são as mesmas quando a gente tem uma frustração relacional. E a frustração relacional tem a ver diretamente com a comunicação, o jeitão que a gente conversa, o jeitão que a gente se relaciona. Olha só, pessoal, faço elogio para a Andréia aqui, não tá no briefing, nós não falamos sobre isso, e o que ela falou é totalmente real, e eu trago isso. Dr. Matthew Lieberman fez essa pesquisa, que a dor social é tão grande a dor real. Tem uma música de a cantora sertaneja que ela fala assim, um joelho ralado dói menos que um coração partido, é verdade, Andréia. Olha aí. Eu nunca fraturei nada, mas jogando bola eu lesionei muitas vezes no tornozelo, então eu sei 2 dias antes quando vai chover, mas não chove todo dia. Então meu cérebro reage a essa dor. Agora, aquela pessoa que é assediada, humilhada, perseguida, ofendida, todo dia ela tá na cova dos leões. Então todo dia ela sente dor do pé quebrado. O cérebro reage da mesma maneira. A dor social é tão grande, ou pior a dor física. E eu trago outra analogia, com metáfora até. Algumas denominações orientais, elas acreditam que pela manipular comida in natura, geralmente cru, a energia da pessoa passa pro alimento. Então, por exemplo, alguns sushimens, o processo seletivo deles é tão rígido quanto um grande CEO. Porque ele tá manipulando a comida lá in natura e a energia dela. Tá transferindo energia exatamente. Aí você vai perceber que você pode, às vezes, jantar num restaurante Michelin 4 estrelas, 5 estrelas, mais badalado, mais famoso do mundo, e tu não vai gostar da comida. E tu vai pra casa da tua avó, da tua mãe, ela faz aquele bife a cavalo, aquela sopa de feijão, aquele ovo frito que você come até babar, porque teve amor. A memória afetiva, sensorial, né? Então perceba como nós somos energia e sim, a dor social, ela existe a todo momento. Então o meu pé vai doer só se chover daqui a 2 dias. Agora, toda vez que eu vejo o Bruno e o André, se eles me perseguem, me humilham, me assedinham, eu vou sentir que vai chover. E essa dor vai pra onde? Ou me ignoram. Perfeito. Porque às vezes o jeito do líder lidar com algumas situações que ele está desconfortável, aquele feedback que você já fez 2, 3 vezes e você ainda não está vendo um resultado efetivo em mudança de comportamento, por incrível que pareça, a estratégia que muitos líderes usam é começar a dar um gelo, né? A ignorar aquela pessoa por algum tempo, para ver se a pessoa entende que não está legal. Sabe quem ensina isso? 5ª série. Perfeito. Veio o líder 5ª série, né? Exatamente. Então, que eu falei, ninguém aqui é obrigado a dormir na minha casa, a almoçar comigo todo dia, mas dentro da empresa o propósito é o sentido dela. E a gente tem que se respeitar. Perfeito. Então, cuidemos também para não invadir a subjetividade. Que eu falei, bom dia, melhor equipe da regional, isso não existe, sabe? Banaliza. E o que eu recebo, às vezes, esses dias, conversando com um consultor, eu falei assim, Maurício, vendi uma solução de psicossocial, me ajuda a atender? Eu falei assim, desculpa, você é meu amigo, mas eu não vou fazer isso nem com você e nem com a empresa. Como assim? Você viu o que você está fazendo? Você quer mercantilizar algo, monetizar, remunerar algo que não que não tem, mas você tem nenhuma. Então você está vendendo dificuldades para ter benefícios. Tá generalizando. Generalizando, forma, banalizando. né? Aí o que acontece? Faço uma dentro da pauta SG aqui. Eu tenho falado da SG para 93% da economia, indo para tudo quanto é lugar. Já fui falar no agro, já fui para Cuiabá. Então, pela característica socioeconômica, ele tem um tipo de perfil, né? E depois da minha palestra, um proprietário de uma empresa, o cara fatura lá mais de 2 bi. Daí ele procurou, Maurício, por recomendação,
eu contratei uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão e me falaram a ter 7 banheiros e colocar a bandeira arco-íris embaixo da bandeira do Banco do Brasil, que é do Brasil. Que na minha empresa eu tenho uma bandeira, um maço da bandeira do Brasil, e pedir para eu colocar, para dizer que eu tenho a atenção de diversidade, colocar uma bandeira arco-íris e ter 7 banheiros. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Comece a tratar as pessoas como seres humanos. Talvez 3 ou 4 banheiros, ótimo, mas 7 não precisa. E outra, não é uma bandeira colorida no mastro principal que vai dizer que você é. Claro. Entendeu? Comitê, por isso que eu falei, comitê de humanização, humanidade. Diversos somos todos. Então percebam que começam a se criar aspectos. Desculpa, todos não existe. Todos ou todas. E não é falar todos que você vai ser uma empresa inclusiva, Perfeito. Diversa, Tem muita justa. coisa antes, Exato, tem muita coisa antes. Aí vira o quê? Washing, maquiagem. Então, não, aqui eu trato todo mundo de diversidade, mas sou um cartão ponto, tô nem aí com a saúde. A esposa do funcionário tá passando mal, mas ele não pode sair. Tá entendendo? Perfeito. É hipocrisia. Claro. Volta a falar, 9 bilhões de pessoas no mundo. A gente ainda, tudo bem, uma parte falta mão de obra técnica, não tô dizendo que não seja, mas não é uma verdade absoluta. 9 bilhões de pessoas no mundo é culpa da febre ao termômetro? Por que algumas empresas abrem uma vaga, vem 10 vagas, e outras empresas abrem 10 vagas, vem 50 vagas, se todo o trabalho é digno? Os números conversam com a gente e os sorrisos também. Então o resultado não é apenas quântico financeiro. E o que define a economia é a filosofia, que é o modo de que eu me posiciono. O que define meu propósito organizacional não é o meu lucro, mas é meu posicionamento para ter o lucro adequado. E na pandemia surgiu um termo, a gente me dá ali a diálogo, sobre demitir um cliente. Antes de demitir um funcionário. E as empresas começaram a olhar a questão reputacional em gestão de crise delas, dizendo o seguinte, olha, eu não quero ter meu produto ou serviço vinculado a uma empresa que assedia, que agride, que humilha, trabalho infantil, escravo, tudo mais. Então não vou te vender. Mas eu tô pagando, não quero. É uma mudança de comportamento, né? De posicionamento. Maurício, uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer. E a saúde mental do líder? Andréia, o líder cuida de todo mundo, mas quem cuida do líder, né? Existe um hiato de cuidado, sim. Eu tenho um livro chamado Relações Industriais na Indústria. Relações Industriais na Indústria. Esse livro é de 1966. Eu adoro entrar em sebo e comprar livro antigo para entender a história da evolução, sabe? Ele tá amarrado até com um barbante. Ele perdeu a lateral. Mas tem lá um português mais coloquial, né? Mais ligado a Portugal, né? 66, enfim. Que ele diz assim, ó, uma frase. É necessário, pois, que os capatazes passem por acompanhamento psiquiátrico. Porque esse tratamento retornará muitas vezes. Vamos trazer para o tempo presente? Uau. É necessário que as pessoas olhem a saúde mental dos seus líderes. Porque isso é investimento, não é custo. Naquele tempo era o psiquiatra. É tanta questão como psicanalista que sou, né? Que fala a tal da banalização, né, do conceito. Eu não preciso fazer terapia porque eu não tô louco, não. É justamente para não enlouquecer, né? É antecipar o adoecimento, sabe? É prevenção, né? Independente de qual psicoterapia que você tem N, professor, pode ser psicanalista, psicólogo, psiquiatra, tem várias abordagens, né? Então, mas ter o canal, ter o cuidado, mente sã, corpo são. Inclusive, até a neurociência explica a cura pela fé, porque as células que mais têm receptores nervosos, primeiras são células nervosas. E segundo, né? as imunológicas, leucócitos, branco, tudo mais, enófilos, tudo mais. Então, se você sente amor, teu corpo inteiro sente amor. Se você sente prazer, teu corpo inteiro sente amor. Você não abstrai, você é um ser único. Se você sente raiva, ódio, rancor, tua unha do pé vai sentir isso. Lógico. Pô, se o sushi também passa isso pro sashimi, cara, a gente não vai passar pra nossa própria carne, né? Exatamente, exatamente. Ô, Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho, então. Você tem visto, que mito ou mal entendido mais frequente você tem visto, então, nas conversas que você tem a respeito de NR1? Vamos lá, que agora não pode mais nada. Tá. Que agora as empresas ficaram inviáveis. Ou que isso é frescura. Quando a pessoa fala, ser inviável é questão de posicionamento do mercado. Cada empresa é uma estrutura, cada estrutura é uma cultura. Os números conversam com a gente, o sorriso também. O resultado financeiro é dela, é consequência das suas ações. Quando a gente fala de que isso mata a questão da inviabilidade, quando a gente fala que é frescura, eu faço assim, e se fosse com você? Porque ele é um pai, uma mãe, um filho, um irmão, uma esposa, um marido, um namorado. Uma família. Independente do contexto de família. Mas é uma família. 2 ou mais pessoas interrelacionadas com afeto e objetivos comuns. Essa é a definição da família. Perfeito. Se eu concordo, discordo, o problema é meu. Da empresa é uma família.
Essa pessoa tem que ser respeitada, ponto. Tá? Mas essa questão de ser frescura. Tá. O seja forte, engula o choro. Seja resiliente. Seja resiliente, capacidade de estresse. Não sei se vocês têm acompanhado o acidente que deu da Air Indian lá, daquele avião que caiu. Muito por cima. Tá. Se você olhar algumas reportagens, não é a verdade absoluta, mas tem algumas linhas que aparentemente foi uma história mais fraca, uma falha humana. Volto a falar, culpa do Coldplay, né? E nesse erro operacional, que em tese estão se direcionados para o erro do piloto, mas esse piloto já estava com algumas situações emocionais de sobrecarga. Já estava demonstrando que eventualmente estava estressado. Lucro a qualquer custo, uma hora o custo vem, veio caro, olha o custo. Não estou dizendo que seja uma verdade absoluta, eu estou dizendo que é uma linha que está sendo adequada. Tá, o piloto errou, beleza. Mas quais... A gente chama dentro da pirâmide de hierarquia de riscos a multicausalidade do acidente, os alinhamentos dos pontos. Né? O que se faz em Chernobyl, estuda Chernobyl, que várias coisas levaram acidente. O pior acidente aéreo da história, Bruno, André, foi um acidente aqui na América do Sul, em que os dois aviões decolaram no mesmo momento em direções opostas e bateram. Opostos. Decolaram na mesma pista e bateram de frente. Na mesma pista? Mesma pista. Ah. Por isso que tudo que acontece na aviação, ela é replicada do teco-teco ao Boeing, ao jatão. Isso é a questão do estudo da multicausalidade. Então, o protocolo hoje, por exemplo, é sempre repetir, né? Então, você vem aprendendo com os erros. Que gestão de projetos se fala lições aprendidas. Então, o que se aprendeu com Chernobyl? O que se aprendeu com esse acidente? O que se aprendeu com o último acidente que teve? Né? Então, são vários pontos que, de repente, eles se alinham. Aí não tem o que fazer. Pegando a mesma analogia do avião grande, o avião pequeno, as regras valem da mesma forma. Tudo isso que a gente está falando aqui depende do tamanho da empresa, né? Questão de NR1, a preocupação com o psicossocial vale para pequena empresa, para empresa grande. Exatamente. Hein, pessoal? A norma, ela se aplica, às vezes, lá a alguns tipos de e-mail, algumas coisas, ela tem umas coisas, mas quando a empresa, uma vez de regra, se aplica, é possível em todas as empresas, vamos dizer isso. Muito além da lei obrigatória, Perfeito. É possível fazer. A nossa sociedade, ela é pautada em 3 principais pilares que garantem o caminho, não digo mais perfeito, mas menos conflituoso possível, que são os pilares normativos legais, os pilares sociomorais e os pilares religiosos e espirituais. É isso que nos garantem aqui conversando com educação, mesmo não concordando. Perfeito. Porque senão a sociedade se perdia. Então, por que eu vou esperar uma norma sabendo que felicidade dá lucro, sabendo que o bem-estar é investimento e sabendo que o adoecimento de um ser humano pode ser minha esposa? Perfeito. Isso mesmo. Porque eu tenho alguns, né? Eu achei que essa você fosse mencionar como sendo um dos mitos também. Tem muita gente que acha que, cara, o NR1 é uma coisa de empresa grande, é um negócio que ninguém inventou. Tem obrigações mais aplicadas em empresa grande, ok. Tá. Dependendo da característica, empresa MEI, microindividual, algumas coisas. A exigência legal. Exigência legal tem algumas sim. Diferente. Mas vamos parar de olhar para a reação, vamos olhar para a prevenção. Perfeito. Países orientais, 90% planejando, 10, 20% fazendo. Resolutividade, 90%. Países sul-americanos, 10% planejando, 90% fazendo, reagindo. 50% reagindo, 30% consertando e não acaba. É isso aí. E uma outra pergunta que o pessoal tem feito bastante pra gente também, eu achei legal fazer essa pergunta pra você, é o que deveria ter acontecido agora em maio de 25, com a NR1, que ficou pra maio de 2026? Porque eu já vi gente falando assim, não, ainda bem que não tá valendo. Não, peraí, tá valendo? Não, mas foi passado para maio de 2026, Bruno. Pera, o que foi passado para 2026? O que tinha que ter acontecido em 2025 agora em maio que não aconteceu, Maurício? A partir de dia 26 de maio de 2026, as empresas serão autuadas, notificadas e multadas. Tá. Daqui para lá serão fiscalizadas e orientadas. Perfeito. Não tem punição nenhuma. Mas lembre o seguinte, que o risco psicossocial já faz parte do programa de risco, então é algo a mais, assim como químico, biológico, biológico. Não tem problema ter problema. O problema é você não monitorar o problema. Não ter ações para mitigar, minimizar, educar, letrar, prevenir. Se você coloca numa empresa, por exemplo, que o risco psicossocial é o assédio, tá lá na matriz de risco, foi quantificada. Depois de 3 anos, a empresa já tem canal de denúncia, treinamento de liderança, tudo mais, não teve nenhum caso de assédio, o risco cai. Ou seja, não é tão potencial, porque a ocorrência é baixa. Em compensação, aquela pressão está aumentando, porque a empresa precisa cumprir um contrato, aquele risco pressão passa a ser mais importante naquele momento. Então, ele é dinâmico. Não precisa revisar uma vez por ano, tem que ser revisado toda vez que tiver uma ocorrência. Mas ele precisa ser revisado. As empresas que mantiverem um Ctrl-C, Ctrl-V em 10 anos vão ser autuadas. Eu tenho certeza disso. Entendi.
Então foi isso, Bruno. Teve esse tempo para as empresas irem construindo. Detalhe, pessoal, quem assina o PGR não precisa ser técnico de segurança, não precisa ser engenheiro. Antigamente o PPRA era um técnico de segurança, ou às vezes um engenheiro. Qualquer pessoa que tenha autonomia e capacidade de mando, liderança e responsabilidade da empresa pode assinar o PGR. Até esses tempos teve uma discussão entre o CREA e os técnicos de segurança, qualquer pessoa. Onde está escrito isso? Lei de Diretriz e Base da Educação, que regulamenta a formação dessas profissões, sabe? E as pessoas não sabem disso. Eu estou só fazendo um adendo, não que não seja importante um técnico de segurança, um engenheiro, com certeza, você tem expertise. Mas o programa de gestão, quem se responsabiliza é o proprietário, quem tem autonomia. A execução é técnica, né? Então, quando a gente traz isso para o PGR, sim, toda empresa, basta querer. Mas o dono tem que ter vontade genuína, porque vai tocar em feridas do tipo a dona Gertrudes. É isso mesmo. Maurício, a gente, por incrível que pareça, que a gente já tem que começar a chegar para os finalmente aqui. Que legal. Eu faço um resuminho para o pessoal da audiência tentar pensar em alguns dos pontos mais relevantes que a gente comentou. Mas antes do resuminho, eu queria te fazer uma pergunta que também ajuda o pessoal da audiência, que é o seguinte: que conselho você daria para uma empresa ou para um profissional que está começando aí a querer se adequar à NR1, que ainda tem uma certa dificuldade? Que dica ou conselho se dá para a empresa e profissionais que trabalham com o assunto? Primeiro, procure ajuda. O que é ajuda? Às vezes a empresa é pequena, não tem uma estrutura para isso. Então a gente tem ótimas consultorias, livros, frameworks, metodologias a dar com pau. Então não é o método, digamos assim, não é o recurso, é o método, é a vontade. Porque se começar, não para. Quer ver um exemplo? Aquela empresa faz uma pesquisa de clima e engajamento e coloca na pesquisa 5 que a percepção quanto à sua liderança. Aí o proprietário que tem lá o líder dele, que está lá há 50 anos com ele, quando olha aquela pergunta e fala assim, ó, a liderança do setor XPTO tá horrível, tira essa pergunta. Então você levantou uma expectativa para uma necessidade não foi suprida. Pum. Então, vontade genuína, ajuda profissional especializada, tá? Tem bastante coisa boa, tem ótimos profissionais. E em cima disso, você vai fazer um diagnóstico, um plano de ação. Começou, nunca mais pare. Porque muitas iniciativas, poucas continuativas, acabam em nenhuma acabativa. Aí você perde a credibilidade, porque vira mais uma moda, mais algo sem dar resolutividade. E as pessoas ficam descrentes. E a falta de confiança, querendo ou não, é um risco psicossocial. Com certeza. Show de bola. Porra, Maurício, muito conteúdo. Gente, deixa eu tentar resumir um pouquinho algumas das coisas que eu anotei aqui. A gente falou muito mais do que isso, mas é só para a gente tentar seguir como uma linha mestra de pontos que a gente tocou. E aí, se você precisar ouvir de novo, ouça mais de uma vez, recomende o episódio para outras pessoas que você conhece, porque tem muito conhecimento compilado nesses 45, 50 minutos de papo. O que eu anotei aqui, pessoal? Uma coisa muito interessante para a gente começar a entender o assunto de um jeito diferente, muito mais do que simplesmente uma nova regulamentação que chegou e para a qual você precisa de adequação, é entender que o risco que a gente está falando do psicossocial é muito mais abrangente, até no sentido de entender saúde de uma maneira, né, diferente. A doença, ela não é só a ausência, a saúde não é só a ausência de doença. Ela é uma questão do bem-estar social, inclusive, que envolve o ser humano de maneira mais abrangente. Se você entender que saúde é isso e não só a ausência de doença, você começa a entender porque que é importante olhar para outros aspectos do que simplesmente a questão física, de usar um EPI, de não ter metas abusivas, etc. e tal, e muito mais o efeito que isso causa também, além do físico, no psicológico das pessoas. A Andrea comentou bem, o nosso cérebro não diferencia a dor física da dor emocional. Portanto, se dói no teu cérebro, é a mesma partezinha aí num scanner que vai doer e que vai gerar uma série de enzimas e toxinas relacionadas a essa dor. A frustração, todos os hormônios relacionados ao estresse e tudo mais. Então, vamos entender o ser humano de uma maneira um pouquinho mais holística e o trabalho também. O Maurício falou pra gente que, inclusive, o trabalho nunca é neutro, não é isso? Isso mesmo. Ou é positivo ou é negativo. Ou você, pelo propósito, pela satisfação que aquilo te dá, te gera um bem-estar, ou, na verdade, ele te faz mal por alguma situação. Então, vamos lá. Já que a gente está falando que temos que entender a saúde de maneira mais abrangente, o risco psicossocial também ele é um pouco mais abrangente e tem que ser visto de maneira sistêmica. Não é só o porta dentro. Também é o que interfere no ser humano porta fora, mas pode trazer malefícios à performance ou à segurança desse indivíduo dentro do ambiente corporativo. O Maurício deu para a gente o exemplo do cara que está endividado por causa do jogo do tigrinho, por exemplo. Obviamente, isso é um problema porta fora desse colaborador. A empresa tem culpa disso? Não, não tem culpa. Mas se esse colaborador não consegue performar direito, porque ele está desatento,
né? Ele está estressado, até a vida dele pode estar em risco, sei lá, ele está sendo cobrado por agiota, coisa que o vale. Como é que você vai esperar que esse cara vai performar bem dentro da empresa? Portanto, um risco porta fora gera consequências porta dentro. O que eu, empresa, posso fazer em relação a isso? Por exemplo, treinamentos de educação financeira para os seus colaboradores, para que eles não entrem nessa roubada. É uma forma proativa de você, empresa, tratar porta dentro uma coisa que gera um problema porta fora e repercute aqui dentro. Então vamos olhar o colaborador de uma maneira um pouco mais abrangente. Acho que esse é o convite da NR1. Uma coisa importante também, a gente falou de um tripé: colaborador, líder e empresa. Todo mundo é responsável, todo mundo tem que fazer a sua parte, né, para que o risco psicossocial seja trabalhado de maneira coordenada. Então você, colaborador, vestindo aí a tua carapuça de colaborador, você também tem que buscar formas de, né, de se portar melhor, de se comunicar melhor, de como é que você está criando um ambiente para os teus colegas, né, trabalharem melhor, se comunicar melhor. Então tem uma responsabilidade do colaborador, para que não sejamos vitimistas e achar que uma regulamentação ou um comitê que foi institucionalizado pela companhia, ou uma bandeira que foi colocada debaixo do logo da empresa, isso por si só magicamente vai resolver a tua frustração em relação ao teu trabalho. Às vezes não vai. Você tem que saber o que você quer, você tem que buscar o teu autoconhecimento, você tem que buscar a tua capacitação e achar o propósito também no teu trabalho. Tem uma parcela que é tua, tá, colaborador? Líderes, vocês também, cara, vocês diretamente, pelo exemplo, né, vocês interferem positivo ou negativamente na vida dos seus times. Então o líder é super importante também para gerar esse ambiente saudável. E empresa. Empresa, mais do que os rótulos, mais do que simplesmente prestar atenção com uma sanção que você está querendo evitar, você tem que entender que coisas como, por exemplo, a falta do arroz com feijão, a falta de uma governança clara para estabelecer regras, ela pode gerar, sim, um decréscimo na saúde psicossocial dos seus colaboradores. Porque onde não tem regras claras, a pessoa se sente insegura em relação ao que ela pode ou não pode fazer. Qual é o mérito de algumas decisões, de algumas promoções, de algumas punições que eventualmente foram dadas dentro da empresa, se a regra não é clara e existe um peso e duas medidas. Então, arroz com feijão da empresa também é muito claro, né? Os programas bem estabelecidos de governança ajudam, por exemplo, a diminuir, né, os riscos de você afetar negativamente a saúde psicossocial das empresas. A gente falou por último, assim, comunicação, ela é meio que uma liga que conecta tudo isso, né? Ou seja, a comunicação clara, transparente. Ela ajuda muito em todos os elementos desse tripé. Então a gente precisa se comunicar muito bem, mas a comunicação tem que falar com a realidade, né? Senão as pessoas veem que existe uma dissonância entre o que se fala e o que se prega, e aí, bicho, virou só realmente né, um NR1 wash, né? Você só está fazendo um negócio bonitinho para dizer que tem. Se não tiver comunicação clara e verdadeira, não funciona. E a comunicação não é só o que a empresa está falando dos programas ou o líder está dizendo para os seus colaboradores fazerem ou deixarem de fazer. É também dar espaço para fala. Portanto, a escuta também tão importante quanto a fala, gente. Essa preocupação com saúde psicossocial ela tem que ser genuína. Se você, empresa, está preocupada em adequar-se à NR1 só por um rótulo, só para cumprir sabe, fazer uma coisa que é para cumprir tabela e eventualmente atender a legislação, sem a preocupação genuína de entender que você está atuando ou você está protegendo o ativo mais importante da tua empresa, que são os seus colaboradores, não vai dar certo. Tá? Então, a preocupação tem que ser genuína e você tem que entender que isso é importante para cuidar dos teus colaboradores, do bem-estar do ecossistema onde você está inserido. E uma vez começando isso de maneira genuína, comece e não pare. Né? Esse é o tipo de coisa que não pode ter muita iniciativa e pouca acabativa. Tem que ser genuíno, tem que começar e tem que ter consistência muito mais do que velocidade. Então não faça as coisas que a NR1 está pedindo para fazer só por uma obrigação legal. Faça de verdade porque você entende que isso é um investimento no recurso mais importante da tua empresa, que é teu colaborador. Foi isso que eu anotei. Show. Sei que foi coisa pra caramba de fora, bicho, que a gente falou um monte. Mas foi algumas das coisas que eu anotei aqui pra gente não perder de Mas é isso foco. mesmo, é isso mesmo. Tem um pensador, que é Dostoiévski, o nome dele, que fala o seguinte: se você sente emoções, você está vivo. Se você sente emoção pelo outro, você é um ser humano. E existe uma diferença muito grande entre ser humano e estar vivo, né? Mas tudo que você anotou é isso mesmo. E eu trago uma reflexão adicional. Organizações não têm sucesso em sociedades que fracassam. A família é uma sociedade, a igreja é uma sociedade, a comunidade é uma sociedade. Então, por isso que a importância, André, também de não resolver o problema do mundo, mas estar sensíveis a problemas externos que até então a gente não olhava. Perfeito. Aí vai estourar onde isso? Afastamento, nexo técnico epidemiológico, custo de folha, segurança dentária, trabalho, credibilidade, Perfeito. confiança e por aí vai. Muito bom.
Maurício, o microfone é teu, cara. O que você quer dividir com a gente, com a audiência, próximos projetos, o que você está fazendo? A gente vai dividir todos os teus contatos, as redes sociais na descrição do vídeo, mas o microfone é teu, fica à vontade. Que nem eu falei, André e Bruno, eu tenho sido convidado porque eu não estou falando da lei necessariamente, que a lei está lá para ler, Perfeito. tá? Mas eu estou mostrando, por meio da filosofia que define economia, como olhar a lei de uma maneira realmente diferente, né? Eu tenho transitado, eu sou auditor líder de 2 normas inéditas no Brasil, foram traduzidas, eu fui o primeiro auditor líder dessas normas pela GCS, que é uma certificadora, que é a ISO 45003, que trata dos riscos psicossociais, e da ISO 30414, que é uma ISO de recursos humanos. E por que eu estou trazendo a ISO? Que onde tem procedimento não tem sentimento. E uma ISO, uma norma de gestão, ela te dá indicadores, procedimentos, melhoria contínua, entende? Então você consegue mapear a jornada demonstrando a eficácia disso. Perfeito. Eu tenho feito mentorias com lideranças, com executivos também, e eu tenho simplificado. E o simples tem dado resultado. Sabe? Cada empresa é uma cultura, cada cultura é uma estrutura. Não queira copiar. Até o Google, por exemplo, que foi o precursor de felicidade e segurança psicológica, já tem as críticas que infantilizou a sua própria equipe. Que não é colocar uma mesa de sinuca, uma Heineken, uma cerveja, um videogame e um tobogã. Segurança psicológica é o equilíbrio entre permissão e limite. Né? Então, eu tenho feito isso. E agradeço o convite de um podcast tão expressivo aqui em Curitiba. Fiquei lisonjeado. Espero que os nossos telespectadores gostem. Mas, que nem eu falei no começo, eu prefiro ser real do que fofinho. Perfeito. Né? E depois as redes estão divulgadas e foi um prazer compartilhar aqui. Mas eu tenho olhado isso, realmente. Meu trabalho agora não está sendo implementar. Está sendo desmistificar, desbanalizar e simplificar. Em outras palavras, letrar. Os números conversam com a gente. Sorrisos também. Qual o seu número? Boa. Show de bola, Maurício. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo, pela gentileza de bater esse papo com a gente, com a nossa audiência. Pra gente foi uma delícia. Obrigadão. É mesmo. Esqueci alguma coisa, André? Imagina, tá excelente. O assunto era realmente muito relevante. Muito, dá vários episódios. Maurício tem uma bagagem gigantesca para dividir com a gente. Tô achando que vai ter que voltar, hein, Maurício? Com todo prazer. Não é? Vamos combinar isso aí. Vamos sim. Isso é um prazer contribuir. Show Que de bom. bola. Obrigada por ter vindo. Gratidão. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado vocês. Estão lá, curta, compartilham, se inscrevam se vocês ainda não se inscreveram. Quanto mais vocês divulgarem, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mais ele divulga e distribui o nosso trabalho, que é gratuito e de qualidade para muita gente. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Oi, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.